o primeiro emprego do Peter Parker do universo Ultimate. Parabéns! Trabalha pro Clarim agora. É sério? Obrigado, senhor. Não vai se arrepender. Enquanto alguns alunos do Colégio Midtown conversam na biblioteca sobre uma recompensa para quem conseguir uma foto do Homem-Aranha anunciada pelo jornal Clarim Diário, Peter Parker, que passava por ali, ouve todo o bate-papo. Pouco tempo depois, vemos o rapaz com seu uniforme de herói se preparando para tirar algumas fotos. Mais tarde, naquele mesmo dia, o adolescente vai até o Clarim Diário e, depois de ser liberado pela recepcionista, ele observa a rotina movimentada do lugar e avista Jonah Jameson conversando com Robertson e Ben Urich. E como os três estavam conversando exatamente sobre o assunto, Peter espertamente já chega mostrando as fotos que tirou, deixando os três impressionados. Dessa forma, eles perguntam como ele conseguiu tirar aquelas fotos e ele responde que o herói apareceu em seu colégio. Desse modo, ele analisa o material e encontra uma foto interessante. Naquele momento, a editora de livros Betty Brand começa a reclamar do computador. E quando Jameson pergunta qual o problema, ela diz que não aguenta mais administrar o domínio da internet, pois o site do jornal vive travando e ela não sabe mais o que fazer. Com isso, Peter, que é muito bom nessas coisas, informa que sabe o que está acontecendo e pega o teclado, resolvendo rapidamente o problema. Ao ver aquilo, Jameson pergunta se ele quer um emprego e Peter aceita sem pensar duas vezes. E quando Betty grita de emoção por não precisar mais mexer com aquilo, Jameson diz que ele precisa começar naquele momento. Dessa forma, Peter liga para sua tia avisando sobre a novidade e ela pede para falar com o dono do jornal. E quando o garoto passa o telefone para o velho rabugento, Jameson é obrigado a ouvir várias recomendações da senhora. E depois de desligar o telefone, ele diz para Peter que se ele fizer aquilo de novo, ele irá jogá-lo pela janela. Mais tarde, naquele mesmo dia, vemos o Homem-Aranha em ação. Com isso, ele esbarra com o assassino do tio Ben apontando uma arma para ele. E no momento em que o bandido atira, ele vê o senhor que ele tanto ama cheio de sangue e acorda assustado, pois se tratava de um pesadelo. E quando a tia May entra no quarto, Peter diz que não pôde impedir a morte do tio Ben e eles se abraçam. No dia seguinte, vemos Peter na sala de aula muito chateado pensando sobre o bandido que matou seu tio. Depois ele faz uma pesquisa nos arquivos do Clarim Diário e descobre que o safado fazia parte de uma quadrilha. E de acordo com as investigações do repórter Ben Urich, tudo indica que um conhecido homem chamado Wilson Fisk é o chefe de toda a sujeira. Em seguida, ele comenta com Robertson sobre os arquivos que encontrou e pergunta como um sujeito publicamente respeitado como Wilson Fisk continua livre mesmo sendo chefe do crime organizado. Com isso, Robin responde que o sem-vergonha comprou as ações do grupo deles quando o jornal o denunciou e acrescenta que mesmo que os federais o peguem não irá adiantar, pois outro tomaria o lugar dele no dia seguinte. E quando ele sai dali dizendo para o jovem que aquelas coisas são as mazelas da vida, Peter olha novamente para o computador e fica pensando em tomar uma atitude sobre aquilo.